Olá, gente, eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Muito obrigado por sempre você assistir esses vídeos meus, muito obrigado. Eu quero, na verdade, antes de você comprar casa ou antes de vender casa, quero que realmente tenha bastante informação e por isso estou gravando esse tipo de vídeo. Hoje vou falar sobre este assunto, discriminação da casa, ou discriminação na compra do imóvel, do terreno e da casa é permitido. Eu recebi uma pergunta, né, um comentário, né, uma pergunta, né? Olá, senhor Muto, né? A Hayashi Satoru-san está perguntando. Gostaria de saber se os estrangeiros com visto permanente podem ser discriminados na compra de terreno. Tinha interesse em comprar um terreno, mas, para minha surpresa, foi recusado por ser estrangeiro. Isso é considerado dentro da lei. Obrigado pela atenção. Então, gente, a minha pergunta é permitido? Será que é discriminação, né, na compra do imóvel, compra de terreno, compra de casa? É permitido? Né? A resposta, claro que não. Discriminação não pode ser permitida, porque a discriminação é algo proibido pela Constituição japonesa e também Convenção Internacional. Está claramente está proibido. Mas fala uma pergunta, né? Mas existe a discriminação? Existe a discriminação do Japão? Sim. Existe a discriminação? Sim, a resposta é sim, existe, sim, existe a discriminação. Infelizmente, eu vou explicar o que está acontecendo. Assim, também eu presenciei também a pessoa, por exemplo, está querendo comprar um terreno, né? Quer comprar terreno e finalmente a gente achou o terreno e sim, fez pedido de compra, assim, porque financiamento já estava passado, conseguiu, assim, tem visto permanente, tudo, né, tem capacidade financeira, mas quando demos pedido de compra, aí a imobiliária do lado do dono mandou, assim, resposta, dizendo que não queremos vender, né? Senão vamos parar. Quer dizer, aceitou uma vez, mas depois considerou, pensou e depois assim mandou, assim, essa imobiliária tipo meio culpado, né? Se sentindo culpa, é ruim, né? Um pouquinho. Falou com a gente, assim, desculpe, o dono não quer vender, mas por quê, né? Porque porque é estrangeiro, né? Se não fosse estrangeiro, ia, né, vender. Bom, espera um pouco, né? Que é isso? Por ser estrangeiro, pode fazer isso? Claro que não pode fazer. Né? Na verdade, o dono não quer vender o terreno nem alugar para os estrangeiros por causa de quê? Por causa do medo. Ou medo. Medo de quê? Medo de ser mal falado pelos vizinhos, medo de ser mal falado por outros donos, o sistema do Japão. Né? Indo mais para interior, tem hierarquia que não existe obedecer, não tem necessidade de obedecer, mas sente medo de ser mal falado, se sente medo de os filhos serem mal falados. Existem isso. Mal falado por quê? Porque você vendeu, por exemplo, né? Vendeu esse seu terreno para estrangeiro, né? E assim, é difícil comunicar um pouco, assim, como jogar o lixo também, que é assim, estrangeiro, difícil explicar sobre separação de lixo, é um pouquinho difícil. Mas saiba de uma coisa, tá? Os donos têm medo de ser mal falado pelos vizinhos depois de vender o terreno. Existe esse medo, sim. E esta tendência manifesta-se entre os donos que têm muitos terrenos no mesmo bairro. Né? Assim, a China, por exemplo, não pode comprar o terreno no próprio país, né? Porque tudo pertence ao governo, comunista. Agora, o Japão pode possuir, pagando dinheiro, pode comprar. Então, na verdade, chineses querem comprar terreno no Japão. Agora, imagine, assim, o Japão está sendo assim, imagina a população chinesa aí, que está comprando bastante terreno, assim, daqui a pouco o Japão fica cheio cheio do terreno
que pertence à nação chinesa. E pertencendo à nação chinesa, significa que o governo pode tomar, assim, né? Porque o sistema é isso, né? Sistema socialista, até pode acontecer isso. Então, o Japão, na verdade, não quer, né? Falando a verdade, não quer. Hoje em dia tem bastante vietnamita também, se eu lembro que como é parecido, né, a bandeira, porque né, fazia parte da China. Então, você imagina o que os japoneses pensam, essa chinesa está entrando, assim, vendo o vietnamita, assim, o chinês está entrando, e logo pensa isso. Agora, uma coisa, tá, gente? Japoneses em comum, se você é estrangeiro. Coloca num grupo chamado estrangeiro, seja chinês, seja europeu, seja brasileiro, não importa, estrangeiro é estrangeiro, que não sabe se comunicar e não nasceu no Japão. E assim, imagina, gente, você consegue imaginar? Eu, por exemplo, nasci na cidade de Anjo, eu indo para outro lugar, né? Então eu posso ser estrangeiro, dependendo da área, quer dizer, porque eu sou novo no lugar. Então, porque não nasci neste lugar. Assim, quando é interiorzão, pode acontecer mais ainda isso. Quer dizer que assim, tal de Muto-san veio de fora. Então, imagina você que é cara diferente, ou a língua diferente, por exemplo. Imagina o costume diferente. Então, claro que assim, eu também eu tenho costume diferente, indo para outras regiões do Japão. Isso existe, não tem jeito. Existe essa tendência de dono querer recusar por causa do medo. Medo de ser mal falado depois, porque você vendeu o terreno, porque agora ele pode construir qualquer casa, ou assim, ou pode jogar lixo, qualquer lixo, a gente querendo reclamar, não tem como se comunicar porque é estrangeiro, tá? Por mais que fale fluentemente o idioma, existe esse tipo de discriminação. Agora, sua pergunta, não posso reclamar? É permitido pela lei? Claro que não é permitido pela lei. Se alguém recusar, se o dono recusar você para comprar o terreno dele, por você ser estrangeiro, é contra a Constituição, claro. Né? E se o dono recusar a venda por você ser estrangeiro, você processando legalmente, tá? Certamente ganhará a causa. Se o dono, se você, por exemplo, gravar, né, voz, gravar alguma coisa, né, assim, não quero gaikokujin, né, não quero vender para gaikokujin, falando assim, aí você grava, e aí sim você ganha com certeza, né? A Constituição japonesa, artigo 14, fala sobre direitos humanos básicos não podem ser não pode ser violado. Não podem ser violados os direitos humanos básicos, seja japonês, seja estrangeiro. Fala isso. Então, o artigo 14 da Constituição japonesa fala isso. Assim, a Constituição japonesa fala que assim, os direitos humanos básicos têm que ser mais honrados sobre tudo. Fala isso. E também sobre a Convenção Internacional de Discriminação Racial, isso é trato entre outros países. A Convenção Internacional e fala também que não pode recusar a venda, o aluguel por o inquilino ou por comprador ser estrangeiro ou de outra raça. Às vezes tem nacionalidade igual, a nacionalidade é japonesa, mas a raça é diferente, não pode ser, e também nem tem a nacionalidade japonesa, mas de qualquer maneira não pode ser discriminado assim, para vender, para comprar, qualquer coisa, não pode ser. É diferente de ser classificado ou diferenciado. Diferenciado é uma coisa, porque cultura é diferente. Agora, discriminação é outra coisa. Quer dizer que você alguém vende para japonês, mas não vende para brasileiro, não vende para peruano, não vende para vietnamita, por ser estrangeiro, aí isso é discriminação. Discriminação, tá? Ok? Mas as provas você terá que juntar e, enfim, o dono pode dizer não por ser estrangeiro, mas por causa da comunicação eu recusei. Quando o meu cliente foi recusado pelo dono, o argumento do dono, na verdade, porque assim, eu, na verdade, nesse momento, argumentei, assim, porque eu era despachante credenciado e também tinha estudado sobre isso, né, assim, isso é contra a Constituição.
né? Aí logo o dono respondeu, na verdade não por ser estrangeiro, logo muda, né? Assim, mas por causa da comunicação, por causa talvez falta comunicação, por esse motivo, né? Por esse motivo, realmente o cliente não fala fluentemente, quer dizer, não fala como japonês, isso é shikatagana, é classificado, ok. Com esse motivo os donos recusam. Agora, assim, luta, né? Lutando profundo. Talvez o estrangeiro, por ser estrangeiro, né? Assim, dá para provar que está recusando por ser estrangeiro, que tem medos e depois, de qualquer maneira, assim, pode ganhar a causa. Pode ganhar a causa, tá? Tem que gastar um pouco, mas você quer lutar. Você quer lutar para isso, né? O dono já tá recusando. Então, assim, você gostaria de construir casa sobre esse tipo de terreno? E o dono não quer, né? Assim, a gente quer morar no Japão, a gente quer viver no Japão com gosto, certo? Né? E assim, o próprio dono recusou, agora assim, né, lutamos, ganhamos a causa e agora podemos morar assim. É um pouquinho difícil, né? Kimochi warui, né? Um pouquinho a gente se sente mal com isso, tá? Né? Por isso nós, na verdade, recomendamos mais a casa pronta, nova ou casa usada, porque não existe tal discriminação. Algumas casas usadas, assim, o dono não quer ser venda assim, que não tem pressa para vender, não está sofrendo, né? Nesse caso, assim, um estrangeiro só, né? Depois pode causar problema com os vizinhos, prefiro não, assim. Aí retira a venda, quer dizer, assim, nesse momento, para não dizer que recusou a venda por ser estrangeiro. Sim, já para de vender. Isso também acontece. Isso também aconteceu já. Que coisa, né? Que coisa. Mas, assim, é medo, tá, gente? É medo. Agora, assim, o inquilino, assim, questão de inquilino, alugar a casa, alugar o imóvel, realmente, né, assim, tem muita coisa, assim, hoje imobiliárias e aluguel estão acostumados com isso, né? Só que acostumado, porque assim, uma coisa, né? Assim, o dono recusou a entrada de um inquilino estrangeiro. Aí, assim, esse inquilino colocou advogado e se processou e ganhou a causa. E o dono tinha que pagar 1.100.000 ienes. E indenizou, na verdade, né? Indenizou danos morais e indenização, 1.100.000 ienes. Então, hoje, os donos do patrimônio têm essa informação de não tem vontade assim alugar para filipinos, não tem vontade de alugar para chineses, vietnamitas, por exemplo, né? Porque né, a gente também assim, é da família que tem terreno, essas coisas. Bom, sofre assim, a comunicação, né? Comunicação e o lixo também, sofre muito com isso. Mas os donos estão recusando hoje, colocando outro motivo, tá? Outro motivo, por causa da comunicação. Porque não sabe ler e escrever, né? E realmente a maioria não sabe ler e escrever, e por isso estão recusando. Com esse motivo pode recusar. Mas por ser estrangeiro, se fala, assim, resposta da recuso, da razão da recusação por você ser estrangeiro, por pedinte ser estrangeiro. Aí escrevendo isso vai perder a causa. Por isso os donos não fazem isso. Então hoje, assim, os donos que estão vendendo terreno também, né? Não fala assim desse jeito, assim, claramente, nunca fala por ser estrangeiro. Fala para a imobiliária, né? Assim, francamente, fala para a imobiliária, mas quando é processado, fala outra coisa. Sim, mais por causa da comunicação. Na verdade, não queria vender mais essa casa, esse terreno, assim, coloca outros motivos, só para não precisar indenizar o recuso, pelo recuso. Está entendendo, gente? Estão sendo mais informados. Não é verdade? Agora tem um outro problema de querer comprar terreno, né? E isso é porque hoje em dia está ficando muito assim. Desde antes, na verdade, tinha esse problema que depende totalmente de financiamento. Ou a construtora exige o pagamento antecipadamente. As construtoras que pedem os pagamentos antecipadamente significa, isso é uma prova de que essa construtora não tem dinheiro, tá? Essa construtora não tem dinheiro e, na verdade, é precário, preste a queda qualquer momento. Então, sim,
eu também mando fazer reforma, por exemplo. Assim, qualquer empresa de reforma, construtora, qualquer coisa, é a mesma coisa. Qualquer construtora que pede dinheiro, pagamento anterior, antes, quer dizer que não tem crédito no banco. Ou talvez tem bastante dívida e não tem que pagar. Então, assim, primeiro quer receber de qualquer jeito, quer receber. Também, né, assim, eu também mando obra, né, na casa que a gente compra, a gente reforma, na verdade, a gente, né, manda outras empresas fazerem. Agora, assim, é empresa que aconteceu, uma pessoa assim pagou, assim, pagamento, pagou acerto inteirinho, antes, tá? Antes de terminar a obra ou antes de começar. E também foi muito ruim o resultado, ficou muito ruim. Gente, não faça isso, tá? Não dependa da construtora. Quer dizer, não fique pagando para a construtora, assim, a entrada, assim, o ideal é assim, depois de completar, você pagar tudo. Isso é o motivo de você dizer que tudo bem, você pode mandar construir, mas você faça um compromisso, um contrato de pagar tudo depois, depois. Ou na medida que assim, a casa está metade, então eu pago metade. E tem que fazer desse jeito, senão vai sofrer. De fato, tem muitas vítimas hoje. Agora, assim, o que eu estou sugerindo, o que eu estou alegando, estou dizendo desde antes, viver no Japão sem discriminação. Viver no Japão sem discriminação. Isso é coisa mais ideal. Mas é difícil no momento, tá difícil. Possível, é difícil ainda. Querendo ou não, eu tenho uma notícia, querendo ou não, o Japão vai precisar dos estrangeiros. Um dia veremos um outro Japão, porque hoje ainda tem essa folga para recusar a venda para estrangeiros. Mas daqui para frente, a população está diminuindo, querendo ou não, vai ter que depender da força de fora, a população de fora, população alheia, imigrantes, no caso. Então, com certeza que assim, mais e mais estrangeiros vão comprar terreno no Japão, vão comprar imóveis no Japão. E os donos, na verdade, vão ter que aceitar isso. O Japão vai mudar, querendo ou não vai mudar. Tá? Um dia nós veremos um outro Japão, onde não tem mais discriminação. Se acabar com discriminação por completo, talvez não vai existir. Não vai existir. Mas, pelo menos vai ser muito melhor do que agora. Assim, mais fácil, estrangeiros têm, assim, não tem essa discriminação por ser diferente, por falar assim, japonês um pouquinho esquisito, assim, não vai ter mais essa discriminação, porque não vai ter essa folga no Japão no futuro, é futuro próximo. Então nós vamos estar vendo. Assim, eu recomendo realmente você comprar seu imóvel, você ser dono da terra, dono do terreno, dono do imóvel, e desse jeito, porque você está desse jeito você está contribuindo ao Japão e você pode dizer que assim, eu sou cidadão, eu tenho terreno, eu tenho imóvel, por que você está querendo me mandar? Você pode começar a dizer assim mais facilmente, tá? Hoje, bom, ainda, infelizmente, existe o assunto de discriminação no Japão. Mas juntos vamos conseguir. Eu quero que você realmente, os latinos, brasileiros, ocupem mais. Eu quero ajudar muito. Tá? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Se você está pensando em comprar casa, terreno, assim, entre em contato e vamos fazer simulado de financiamento. Muito obrigado por assistir.